Vamos lá, irmãos. Na semana passada, a gente leu sobre esse assunto. Vamos recapitular aqui. E o nosso irmão Eber, que pode trazer um pouco mais desse assunto, né? Trazer a nossa memória, refrescar mais sobre essa questão da salvação. Vou estar lendo aqui o texto. Uma salvação futura da ira vindoura. No capítulo 5, o versículo 9 de Romanos. Paulo continua falando de outro benefício da justificação. A certeza de ser salvo da ira que está vindo sobre este mundo culpado. Ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou poder do seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Este é um aspecto futuro da nossa salvação que ocorrerá quando o Senhor vier. Os cristãos que estiverem na terra naquele momento serão salvos do julgamento que virá sobre o mundo, sendo tirados dela completamente. Instrutores bíblicos chamam isso de o arrebatamento. Aqui estão em referência a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 até o 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, sobre o arrebatamento. Os cristãos que morreram antes desse momento, antes do arrebatamento, né? Antes desse momento, naturalmente não precisarão desse livramento, porque já estarão com o Senhor. O capítulo 13, no versículo 11, fala desse aspecto futuro da salvação como algo que está se aproximando de nós a cada dia. Aqui está o versículo. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isto é porque Deus estabeleceu um dia. Em algum momento no futuro, muito próximo, nós acreditamos, quando ele enviará seu filho para arrebatar os cristãos que estiverem vivendo na terra. Ninguém sabe quando será esse dia. A referência está em Mateus 25, 13. E a ira vindoura será trazida pelo próprio Cristo a esse mundo, né? A ira vindoura será trazida pelo próprio Cristo. 1 Tessalonicense 1:10, 2 Tessalonicense 9, Apocalipse 6:16, etc. Por isso, o Senhor Jesus é o salvador da ira vindoura para os crentes, o executor da ira vindoura sobre os incrédulos. Deixar aqui agora para os irmãos, o irmão Weber aí pode ficar à vontade. Esse assunto de salvação é algo muito, muito importante a gente entender, porque não somente em relação à salvação da alma, que é o mais precioso, né? Para a gente entender a certeza da nossa salvação e de que nós jamais perdemos ou perderemos a nossa salvação da alma, né? Mas também esse assunto, quando fala de salvação, a Escritura fala de muitos tipos de salvação. Como, por exemplo, em Mateus 24,
quando está falando acerca daquele que perseverar até o fim, será salvo. O irmão está colocando. Mateus 24, acho que pode ser. Acho que é do 9 em diante. É o 12 ali, 12 e 13. Claro, é bom os irmãos lerem contexto, lermos sempre o contexto, mas para remir o tempo. Então, está falando de coisas que irão acontecer durante o período de tribulação, que irá ocorrer após o arrebatamento da igreja, e diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que salvação é essa que está falando aqui? Aqui está falando da salvação da morte física, que aquele que perseverar durante o período de tribulação ali, será salvo da morte física para entrar vivo fisicamente no milênio. Então essa salvação não está dizendo respeito à salvação da alma, como é confundido muitas vezes, e que acaba que as pessoas associam e dizem que, ó, tu é salvo, irmão? Ah, eu sou salvo, mas sabe que tem que perseverar, né? Então acaba tendo essa confusão. Não, aqui está falando da salvação da morte física. E para quem que está dizendo isso aqui? Para o remanescente judeu, durante o período de tribulação, que ocorrerá, volto a dizer, após o arrebatamento da igreja. A igreja não estará mais aqui. Uma outra passagem, falando também de salvação, o Michel comentou isso na live passada, 1 Timóteo 4, dá para ler o versículo 1 e o 16. No 1 diz assim, mas o Espírito Santo, né, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então haveria doutrinas de demônios. E no último, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O irmão Michel comentou na reunião passada a verdade sobre isso, que é a salvação de má doutrina, né? Porque doutrinas de demônios já existiam desde o princípio da igreja, né? Lembrando que 1 Timóteo fala lá do início, né? Da casa de Deus, né? E 2 Timóteo já fala de uma grande casa, que é o tempo que nós vivemos hoje, que é um tempo de ruína. Mas desde o início já havia más doutrinas, né? Ou doutrinas de demônios. E então, quando o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo a ter cuidado de si mesmo e da doutrina, e perseverar nisto, fazendo isto ele salvaria do que de más doutrinas, tanto a ele quanto aqueles que ouvissem a Timóteo. Então aqui está falando de salvação de má doutrina, não de salvação da alma, e está falando de uma salvação para crentes hoje, diferente daquela de Mateus que fala para o remanescente judeu depois, né? Mas voltando para Romanos, capítulo 5, o verso 9. Romanos 5, 9, ele fala podemos dividir esse versículo em duas partes. A parte A é, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Essa é a parte A. O que é isso? Isso é a salvação da alma, que é igual à justificação, sendo justificados pelo sangue do Senhor. A salvação da alma é algo que Deus fez por nós. E o que Deus fez por nós? Ele enviou o seu Filho
para pagar um preço incalculável pelos nossos pecados. E, deste modo, tendo sido feito esse pagamento, ele nos justificou, mas não nos justificou passando por cima da questão do pecado, deixando assim de lado, não. Nos justificou tendo julgado o pecado de uma forma justa sobre uma pessoa inocente, que não merecia. Mas como isso pode ser justo? Uma pessoa inocente pagar o preço de injustos pecadores. Como pode ser isso? Pode, porque assim Deus pôde demonstrar a sua misericórdia e a sua graça ao permitir, né, e ao filho aceitar também, não que não houvesse, que houvesse a possibilidade de não aceitar, não meus pensamentos, e em vir aqui morrer por nós. Então, justificação é Deus dizendo são justificados, não que houvesse alguma justificação da nossa parte. Eu pequei, mas foi por causa disso. Não há nenhuma justificação da nossa parte. A justificação, ela vem de Deus. É Deus dizendo são justificados. Como em Romanos 8:33, o apóstolo vai tocar nesse ponto. Romanos 8:33. Quando diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, justificação é Deus dizendo, são justificados. Então, essa salvação passada, que é igual à nossa salvação da alma, que é igual à justificação, trata-se de algo que Deus fez para nós. E está baseada na obra que Cristo fez aqui, lá na cruz. E o que ele fez? Ele nos livrou da culpa e da penalidade do pecado. Agora, voltando para Romanos 5, verso 9, a parte B. Depois de ter falado da salvação da alma, ele agora fala que é pela justificação, ele fala, seremos por ele salvos da ira. Ele fala da salvação futura, que é a salvação do juízo, né? Isso se dará para nós que estivermos vivos aqui, como o irmão Bruce Anstey comentou, através do arrebatamento, e para aqueles que já morreram, que já dormiram em Cristo, esses já estão livres. Mas, em certo sentido, eles também serão livres desse juízo, no sentido de que eles terão que ser ressuscitados e, juntamente com eles, teremos nossos corpos transformados, né? Isso é pela glorificação. Então, a salvação passada trata-se de algo que Deus fez para nós. E a salvação futura trata-se de algo que Deus fará por nós. E a salvação passada está baseada na obra que Cristo fez aqui lá na cruz. E a salvação futura está baseada naquilo que Cristo fará nos tirando daqui e também fará nos tendo junto consigo, porque quando ele vier executar a ira vindoura, porque é o próprio Senhor que trará a ira vindoura, como o irmão Bruce Anstey comenta ali, nós estaremos aonde? Com ele. Então, nós não somente seremos livrados da hora da tentação, que é o período de tribulação, que virá após o arrebatamento da igreja, como nós também seremos livrados da ira vindoura, porque quando o Senhor trouxer essa ira, nós estaremos com ele. Isso é precioso demais, irmãos. Louvado seja o Senhor. E ele nos livrará, ele nos fará, o que ele nos fará através da salvação futura
também, ele nos livrará da presença do pecado e da possibilidade de pecar. Nós não teremos mais o pecado presente como algo presente ao nosso redor e nem sequer a possibilidade de pecar. Porque apesar de Cristo ter resolvido de uma vez por todas a questão do pecado lá na cruz, o pecado hoje para o cristão, ele é personificado como que uma pessoa. E se tu der liberdade à velha natureza, ele como que uma pessoa pode até voltar a te dominar. E por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve Romanos 6, ele diz que não domine, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Mas de que forma? Podemos ler ali Romanos 6. Acho que é o versículo 8 em diante. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o pecado aqui ele é personificado como que uma pessoa que, se nós quisermos pecar, temos que apresentar os nossos membros ao pecado, a essa pessoa, entre aspas. Por quê? Porque andamos em liberdade, mas ainda podemos, infelizmente, cair nesse engano de apresentar os nossos membros por instrumentos ao pecado, né? Ao invés de apresentar a Deus como instrumentos de justiça. Então, a chave para se manter nessa liberdade é considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque considerando, eu estou confiando no que Deus disse e estou satisfeito com o que Deus fez. Isso o irmão Bilwar falou certa vez. Mas voltando para Romanos 5, verso 10 agora. Romanos 5, 10. Agora vai falar de uma salvação presente. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados a Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No livro, traz uma tradução do irmão do irmão John Nelson Darby, que é assim: porque se, sendo inimigos, fomos reconciliados a Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pelo poder da sua vida. Pelo poder da sua vida. Então, é interessante que aqui está falando agora, Romanos 5, 10, da salvação da vida, uma salvação presente. Lembrando que a salvação passada, o que Deus fez para nós. A salvação futura, o que Deus fará por nós. E a salvação presente é o que Deus está fazendo em nós. Eu sei que nas denominações eu já passei, infelizmente, né,
muitos já passaram, e lá a gente foi ensinado que Deus tem muito para fazer através de nós. Mas, na verdade, Ele tem muito mais para fazer em nós do que através de nós. E isso é através dessa salvação presente, a salvação da vida. E é uma educação cristã. Estamos na escola de Deus, aprendendo a andar em santidade prática. Estamos sendo aperfeiçoados moralmente, conformados a Cristo, aprendendo a reagir às circunstâncias como Deus reage, como o Senhor reagiria, aprendendo a enxergar como Ele vê, a rejeitar o que Ele rejeita. Isso é um aperfeiçoamento moral. No arrebatamento, seremos aperfeiçoados fisicamente, teremos nossos corpos transformados e glorificados. Então, isso é o que Ele está fazendo em nós, essa salvação presente, salvação da vida. E ela está baseada no que o Senhor Jesus está fazendo no céu. E isso que o Senhor Jesus está fazendo no céu, o irmão Bruciano você vai comentar agora na sequência do livro. E aí eu vou deixar para os irmãos estarem, para a gente estar lendo, né? E aprendendo juntos ali. E se algum irmão quiser corrigir alguma coisa e acrescentar, à vontade. Até aí, irmãos. Eu quero só pegar o gancho aí, Heber, você falou sobre a questão de Deus, né? Nas religiões, falar da seguinte forma, que Deus tem muito para fazer através de nós. Mas mesmo assim eu queria ouvir você falando um pouco mais, eu vou falar rapidamente, resumido aqui, porque são dois termos interessantes, né? Deus fazendo através de nós, o que significa isso, e Deus fazendo em nós. Tem muito para fazer em nós. Então, falar de uma forma resumida, mas vou deixar para você. E o José Nilton aqui, ele deve ter alguma pergunta. Então, essa questão do através de nós, como o irmão falou, é que a religião pega muito isso aí, é que a característica da religião é obras. Sempre fazer obras. E, e se exaltar nessas questões de obra. Mas, na verdade, o que Deus está querendo é fazer em nós, nos amoldar, modificar o nosso caráter para ser conforme o caráter do Filho dele. Então, é algo interno, não externo. Que Deus, como é que o Weber está falando aí, vou deixar para o irmão continuar mais um pouco e depois a gente vai ver a pergunta aí de José Nilton. Você poderia falar um pouco mais, Weber, sobre isso? Amém. Mas é bem o que o irmão falou. Isso, as religiões, elas nos ensinaram que a exaltação do eu, né? Exaltação própria, né? E isso é uma grande armadilha que Satanás criou, né? Porque se for para servir a Deus, então que eu seja mais para Deus. Pode parecer um pensamento, em primeiro momento, correto, né? Que eu seja mais para Deus, né? Mas, na verdade, é uma armadilha. Porque, na verdade, o eu não pode ser mais para Deus. O eu não pode ser nada para Ele. É que Ele seja mais, né, para mim. Que Cristo seja mais. É o pensamento de João Batista, né? Importa que Ele cresça e eu diminua. Então, Deus tem muito mais para fazer em nós, moldando o nosso caráter, como o irmão falou, nos livrando de nós mesmos, nos livrando do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa justiça própria, da nossa vontade própria, né? O apóstolo Paulo, ele toca nesses pontos na Epístola aos Filipenses. Se o irmão puder tá abrindo, é Filipenses 2. Vou pegar aqui para não errar a passagem.
Filipenses 2, versículo 21, primeiramente. Diz assim: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então, buscar o que é seu é justiça própria, é querer fazer valer a sua própria vontade, a, a sua razão, né? Qualquer coisa. O irmão Lemão já comentou muitas vezes algo que é muito precioso, e os irmãos do passado falam também, e tudo aquilo que me fizeram, que me faz melhor que o meu irmão, é pecado, porque é baseado em justiça própria, em se comparar usando a si próprio como medida, e isso é um engano. Então aqui todos buscavam o que era seu, mas não o que era de Cristo. E quando o apóstolo Paulo chega no capítulo 3, no versículo 8 e 9, ele diz assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem de lei. Ali está da lei, mas é de lei, qualquer lei, né? Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, que se nós pudermos chegar diante do Senhor, que seja não sendo mais para Ele, mas que seja de mãos vazias. O irmão Bilwar comenta isso também. Que seja de mãos vazias para que Ele as encha, para que Ele coloque em nossas mãos o que Ele quiser, né? E não que seja fruto de eu querendo ser mais para Ele, buscando o que é meu, nesse sentido. Não sei se eu fui claro. Maravilha, irmão. As irmãs aí ficaram com alguma dúvida a respeito de algo aí que quer que o irmão explique melhor? Como é que estão as irmãs aí, a Tayane, Sheila, Ana Carla? Alguma barreira assim de entendimento? Márcia, Michele da hora, Rebeca, Raquel, Rita, Jean. Se tiver alguma coisa, a gente aproveita, né? Pode falar à vontade, irmãs. A irmã Valdeci, tá tudo bem, Valdeci? Algum ponto assim que gostaria que fosse mais bem? Irmão, para mim tá tudo bem, estou entendendo direitinho, graças a Deus. Ok. Amém. Fala assim as irmãs, mas os irmãos também, viu? É porque muitas vezes, assim, como existe a questão da ordem, né, de Deus, assim, que as mulheres fiquem caladas na igreja, muitas vezes algumas irmãs podem se retrair um pouquinho pensando que aqui não pode perguntar, não pode nada disso não. Aqui é uma reunião informal, viu? Então, na nossa fala aqui, se tiver algo que não ficou muito claro, é bom chamar a atenção da gente aqui para a gente falar mais claramente, então. E vamos ver aqui a pergunta aqui de José Nilton, né? Ele fala assim, irmão Weber, é possível fazer uma análise desse texto de Romanos 6? Deixa eu colocar aqui logo. Desse texto de Romanos 6. Espera aí.
lido agora, principalmente o verso 13. A gente lê o verso 13 de Romanos 6. Está aqui. Com Romanos, capítulo 1, versículo 18, sobre o tempo presente e futuro. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Enquanto o Heber está vendo aí também. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E em Romanos 6 está escrito assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se o irmão Heber quiser ver aí no chat aí para analisar como o irmão perguntou, fica à vontade. Não sei se eu entendi a pergunta, mas Romanos capítulo 1 está falando do homem no estado natural, né? E a ira de Deus, ela está pairando sobre esse mundo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. E ele vai começar uma série de coisas ali pesadas, né? Contra o homem no seu estado natural. E essa ira ali, ela é uma ira, vamos dizer assim, apesar de ser manifestada, ela não está derramada ainda. Ela será derramada, né? E quem vai trazer a ira sobre esse mundo, a ira de Deus, vai ser o próprio Senhor, como o irmão Bruciano menciona. Então, Romanos 1, ele está falando desse homem no estado natural, né? Ele vai chegar em Romanos 3 também, ainda tocando nisso, né? E vai chegar a dizer que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há um justo sequer, né? Não há quem faça o bem. Então, é importante entender que de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 5, que nós estamos considerando ali, só está sendo apresentada a justiça de Deus. O amor de Deus vai começar no capítulo 5 ali, no verso 5. Aí que vai ser começado a revelar o amor de Deus, que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas em Romanos 6, está falando da preparação, né, por assim dizer, se é que eu posso dizer, entre aspas, de uma pessoa que ela já foi vivificada, só que ela vai passar por uma experiência muito dolorosa, que é Romanos 7. Ela vai começar a entender que o que ela quer fazer, ela não consegue fazer. Por quê? Porque ela está buscando ela própria fazer. Ela está olhando para dentro de si. Romanos 7 é o capítulo da Bíblia que mais fala do eu ou algo relacionado ao eu. Por exemplo, ali o versículo 16, ó. E se eu, poderia dizer, né, faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
aquilo que eu mencionei do Romanos 6, o pecado, né? Como personificado. Então, ele começa a olhar para dentro de si, Romanos 7, achando que pode fazer algo. E mesmo que ele tenha o querer fazer o bem, o querer está em mim, ele menciona ali no versículo 18, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E ele diz, porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então agora Romanos 7, essa pessoa ela tá aprendendo que, é claro que o apóstolo está falando isso já tendo passado por isso, né? Mas está aprendendo que em si não há bem algum. Ele fala no 20, aliás, mais para frente, ele fala: miserável homem que sou, ali, quem me livrará do corpo desta morte? Não é o que, né, mas quem, mas o Senhor, né? E aí em Romanos 8, ele vai falar o capítulo que mais fala do Espírito Santo. E é cerca de 19 vezes, não me falha a memória. Então, voltando para Romanos 6, só para entender essa sequência aí que ele está comentando, em Romanos 6 ele está nos educando ali como que um cristão deve se comportar em relação ao pecado. O cristão, ele anda em liberdade. E se ele anda em liberdade, por que ele peca? Porque ele quer pecar. Essa é a verdade. Porque ele tem ainda a velha natureza em si e quer pecar. O versículo 13, que é o que o irmão citou: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Se o cristão fosse escravo do pecado ainda, se ele não fosse cristão ainda, se ele fosse ímpio, escravo do pecado, não teria isso de apresentar os membros. Ele é escravo. Mas porque ele anda em liberdade, para pecar, ele precisa apresentar os membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Então, a relação, o que eu vejo é que lá em Romanos 1 está falando do homem no estado natural, o ímpio. E aqui em Romanos 6 já está falando uma pessoa vivificada aqui. Claro que o apóstolo ele fala já como um cristão, né? Então às vezes fica um pouco confuso entender. Então aqui a pessoa está aprendendo a se desvencilhar do eu e a não pecar mais para que a graça abunde. Que é o que ele começou lá no versículo 1 de Romanos 6, né? Mas tudo isso vai se resumir no quê? Em entender que Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazendo uma aplicação, né, de Filipenses 2:13. Porque o querer fazer o bem já estava no apóstolo, mas não conseguia realizar. Então, a gente precisa entender que descansar é deixar que Deus faça, e não tentar com nossos esforços, né, fazer algo. É descansar nos braços dele. Desculpa pela resposta longa aí, talvez tenha confundido mais. Ele botou aqui, irmão. Então, irmão Heber, o Romanos 1 é um futuro do presente. O de Romanos 6 é a preparação para perseverar ou não da ira do presente por ações que vêm acontecendo.
Ok? Vou ler de novo aqui. Peraí. Você pode ler no chat aí, Heber, também? Consegue? Sim, estou lendo aqui. Pronto. Então, vou ler aqui para os irmãos. Se você entendeu, você responde aí. Peraí. Então, irmão Heber, o Romanos 1 é um futuro do perseverar. Ou não, ou é a... Peraí. O Romanos 1 é um futuro do presente. Futuro do presente. Romanos 1 é o futuro do presente. E o de Romanos 6 é a preparação para perseverar ou não da ira no presente por ações que vêm acontecendo, ok? Irão... Peraí que ele mandou aqui, então, deixa aqui. Então, futuro do presente. O de Romanos 6 é a preparação para perseverar ou não. Ah, ira, sim, agora entendi. Ele mandou tirar a palavra aqui. Aqui, vou ler de novo aqui, então. Romanos 1 é um futuro do presente e o de Romanos 6 é a preparação para perseverar ou não da ira no presente. Da ira no presente por ações que vem acontecendo, ok? Romanos 1 está falando do homem no estado natural. E a ira de Deus paira sobre esse mundo, mas será derramada depois. Já sabemos que ela foi manifestada. De que forma? Deus resgatou o seu filho que foi rejeitado daqui. E onde ele está? À destra da majestade nas alturas, aguardando até que todos seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ou seja, Deus vai tratar. Ele vai julgar isso. Ele não vai deixar assim, né? Mas Romanos 6 é uma educação cristã. Estaria mais relacionada à salvação presente, ou salvação da vida, né? É esse aperfeiçoamento moral, esse que eu mencionei antes, é uma educação cristã, andar em santidade prática, né? É nesse sentido que, pelo menos, eu tenho entendido até então. Tá bom, irmão? Beleza, irmãos. Mais alguém com alguma dúvida do que foi lido? Vou botar aqui o texto do irmão Bruce. Senhor Jesus é o Salvador da ira vindoura para os crentes. E ele também é o executor da ira vindoura para os incrédulos. Então, o Senhor Jesus, como já foi falado aqui com o Bruce Ansta aqui, o irmão falou aí também, ele vai salvar todos os crentes. Embora a ira de Deus caia aqui nesse mundo, o Senhor Jesus é o Salvador. A igreja não passa por essa ira. Ele primeiro salva, vamos dizer assim, tira a igreja daqui, no arrebatamento, e quando Deus derramar a ira dele aqui, nesse mundo, o Senhor Jesus ainda assim salva os crentes dessa ira. Então, o Senhor Jesus é o Salvador. E ao mesmo tempo que ele está salvando,
ele está também executando essa ira aqui nesse mundo, sobre os incrédulos. Ele está fazendo as duas coisas. Ele é o Salvador e executor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O irmão falou aí que na religião se fala mais ou menos assim, você está salvo, então você tem que perseverar. Mas o texto diz, será salvo, a pessoa nem ainda está salva. Mas é o Senhor que vai preservar esses daí, de acordo à vontade dele. Então, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E quem é que salva? O Senhor Jesus. E, ao mesmo tempo, ele executa um juízo sobre a massa de seres humanos incrédulos, tanto de religiosos como de pagãos, aqui nesse mundo. Irmão Isaac, comentar alguma coisa? O Elton. Para complementar, Mateus 24, né, 32, né? Mateus 24, que fala que nenhuma carne se salvaria, porque esse Mateus é onde as pessoas mais se apegam para falar sobre a questão da salvação para nós, né? Eu acho que Mateus 24, versículo 25, vai falar sobre nenhuma carne, né, se salvaria. Vinte e quatro, 22. Aí corrobora, né? Fica bem claro que não é da alma que está falando, né? Nenhuma carne se salvaria. Que é interessante que eu estava pensando aqui, o irmão falou, que até no arrebatamento, os que estiverem vivos, né, terão os seus corpos transformados e serão salvos de si mesmos. Ou seja, se o Senhor vier hoje, nós seremos salvos até de nós mesmos. O irmão Heber até falou disso, né? Porque o nosso eu, essa nossa carne aqui, ela trabalha contra as coisas de Deus. Então, quando o Senhor vier arrebatar a igreja, como o irmão já falou aí, né? Só repetindo, essa nova vida que teremos, né? Esse corpo, não um corpo novo, mas sim glorificado, transformado. Esse corpo aí não existirá a velha natureza nele. E nem teremos esses desejos maus que nós temos hoje, né? Pensamentos maus, sabe? Descontrole, essa mente confusa que nós temos aqui, nada disso. Estaremos realmente perfeitos, moralmente e fisicamente, assim como o Senhor. Então, o Senhor, ele é o Salvador, único e suficiente. Essa semana, um amigo até disse que ouviu alguém dizer que para ser salvo tem que crer, mas também tem que ser batizado. O Elton, você quer dizer alguma coisa aí, Elton? Não, acho que tá tranquilo aí. É só Senhor. Estou falando que o amigo, até aqui, né, o Anderson, ouviu essa semana, que isso traz terror para a mente das pessoas, né? Que alguém disse a ele que, não, você creu, mas você também tem que ser batizado. Ah, tá, entendi. Entendeu? É sempre uma a confusão no sistema religioso de querer colocar alguma coisa como coautora da salvação, né? Seja obra, batismo.
não entende, né, que a salvação é graça, é dada, é um presente. E o Senhor Jesus, né, o Senhor Jesus é quem é o autor da salvação. Não existe nada, nada nesse mundo, digamos assim, que contribui para a salvação de uma pessoa, da alma de uma pessoa. É a pessoa de Cristo quem salva. Por isso que ele é chamado Salvador. Mas a gente, né, o homem, ele quer, por falta de entendimento, justiça própria, como o Heber falou aí, ele quer acrescentar o dedo, né, na obra de Cristo. Acrescentar algo do homem para a salvação. E entra batismo, entra um monte de coisa aí, né? E também, muitas vezes, eles pregam, né? Eu já ouvi, vi, assisti, fiquei muito revoltada, porque é de uma pessoa que eu ouvi isso da boca, né? Que, falando que se hoje Jesus Cristo vier, e se vocês que estão devendo o dízimo, nenhum vai para o céu, vão tudo para o inferno. Mas me deu uma revolta de estar ouvindo aquilo que eu já estava já sabendo, né, que é Cristo que é o nosso Salvador e não o dízimo nem nada dessas coisas. Quer dizer, até isso aí eles botam, né, como que a salvação não esteja em Cristo Jesus. É uma coisa triste demais você ouvir isso. Irmãos, talvez um. Ah, desculpa, o irmão. Não, Herbert, pode falar, por favor. Talvez um comentário a mais sobre a salvação passada, futura e presente. E na passada eu mencionei ali, ele nos livra, ou nos livrou da culpa e da penalidade, da pena, né? Fomos livres, já estamos livres da culpa e da pena do pecado. E na futura, ele nos livrará da presença do pecado e da possibilidade de pecar. E nessa salvação presente que nós estamos vivendo hoje, na escola de Deus, ele nos livrando do poder e do domínio do pecado. E nessa educação cristã, Deus usa basicamente, né, entre aspas, né, porque ele é Deus, ele pode usar o que ele quiser. Mas ele, pela Escritura, a gente vê que ele usa tribulações para nos educar, que é o assunto que o apóstolo fala em Romanos 5, né, que a tribulação produz a paciência experiência, a experiência esperança, né? Então ele usa as tribulações para nos educar, mas ele também usa a disciplina para nos educar, que é Hebreus 12. E por que tribulações e disciplina? Porque ele está fazendo algo em nós, que é nos livrar de nós mesmos, do nosso eu, da nossa vontade própria, porque fazendo isso, nos livrando do nosso eu, da nossa vontade própria, né, da justiça própria, e nos fazendo exercitar o julgamento próprio que é necessário diariamente, é um modo de nós sermos livres do poder e do domínio do pecado, de não permitir que o pecado venha nos dominar novamente. Irmãos, devido a essa grande confusão, a começar pelo Evangelho, que é algo muito simples, né? O Evangelho é algo simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Não tem mais nada do que isso. Até João 3,16, que é o versículo, um dos versículos mais conhecidos no mundo todo, não se coloca mais nada a não ser a fé em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A questão realmente é que porque o homem, ele é inquieto, inimigo de Deus e quer realmente transtornar a palavra de Deus. Devemos agradecer muito ao nosso Senhor Jesus por ter nos livrado, ter nos reconciliado, que naturalmente éramos inimigos. E isso aí a gente vê nessa grande confusão a respeito da palavra de Deus. A melhor coisa é não se envolver nas coisas de Deus para atrapalhar. Porque pior juízo vão ter esses daí, que se intrometem nas coisas de Deus para querer causar terror e difamar a palavra de Deus. Não só difamar, também distorcer e... Como é que se diz? Tem uma outra palavra também. Tem até num... Poxa, eles não só distorcem a palavra, né? Falsifica. Falsifica, isso, irmão. Falsifica a palavra. É terrível. E tem muito que agradecer ao Senhor, viu? Por ter tirado a gente aí da confusão. E nossos amados irmãos queridos em Cristo, que estão ainda em denominações, o Senhor vai livrar todos eles também. O Senhor está vindo e vai tirar todos daí também. É por isso que haverá esse julgamento aí da meretriz, da falsa igreja. E a coisa vai ser feia. Irmãos, muito bom. É sempre muito bom se falar na questão de salvação, né? Porque é a primeira coisa, é a mais importante para o homem, né? Ter sua alma salva. Sem isso aí, o homem perde tudo. E aqueles que já creram, estão salvos, apenas necessitam de entender para descansar. Entender que está salvo, salvo para sempre, nada pode tirar essa salvação. E então, como o irmão Weber falou, descansar. Descansa no Senhor, em tudo. Muito bom, irmão. Vamos estar encerrando aqui a nossa reunião.